Muito bem, irmãos, nós estamos aqui para a primeira aula de hermenêutica, tá? Eu enviei a apostila com o título de interpretação bíblica. Espero que esse logotipo aí, que realmente eu esqueci de tirar, não atrapalhe, né? Esta apostila eu uso para cursos em igrejas, enfim. E mediante o andamento da turma e das aulas, é que nós veremos mais conteúdo, tá bom? Isto aqui é um resumo da disciplina próprio para 3 ou 4 aulas. E também vocês farão exercícios, tá? Estou gravando a aula, vou disponibilizá-la amanhã, acredito que será possível. E vou disponibilizar, pretendo disponibilizar as demais aulas também, tá bom? Então, vai ficar um ruídozinho, porque é por causa do ventilador, mas paciência, né? Aí melhor que isso só no estúdio, né? Vamos lá, então eu vou seguir o roteiro da apostila. Peço que nas próximas aulas vocês tragam, porque vocês farão exercícios da apostila, tá? Então imprimam e tragam para as próximas aulas. Não vou usar data show nesse modo, até porque não tem, né? Mesmo? Ele parou de funcionar. Pois é. Então a gente não vai precisar de data show para esse módulo, mas eu posso também e pretendo mandar alguns áudios, alguns vídeos no grupo. E aí todo mundo pode ver em casa, já chegar com um pouco mais de bagagem para a aula, tá bom? Então vamos lá, eu vou seguir aqui o roteiro, tá? E para começar, eu pensei num assunto: como devemos ler a Bíblia. Como devemos ler. Você pode desligar, por favor? O clima está mais arejado hoje, está fazendo muito barulho. Como devemos ler a Bíblia, tá? Não estou chamando, nem tentando chamar ninguém de analfabeto, tá? A minha ideia não é alfabetizar aqui, mas é que às vezes a gente pensa que ler é somente juntar as sílabas, e não é, tá? Então eu procurei dar algumas dicas aqui que eu tirei do meu livro, como eu coloquei aí, o livro Andando com Cristo. Lá eu faço um trocadilho, são 4 capítulos: como devemos ler a Bíblia, como não devemos ler a Bíblia, como liam a Bíblia, enfim, tá? E eu nem lembro mais o que, tá? Então esse como devemos ler a Bíblia são algumas... Não, bem, são dicas de como eu penso, como eu pessoalmente faço e como eu sugiro para muitas pessoas, tá? Existe uma disciplina como ler a Bíblia, até em curso de doutorado em teologia. Então não se sintam ofendidos, tá bom? Existe uma disciplina como ler a Bíblia. Eu estava ouvindo, se não me falha a memória, foi Sproul, R.C. Sproul, é um americano, até saiu o livro dele, a minha bolsa eu deixei no carro. Estou com a teologia sistemática que lançou agora, a editora Fiel lançou dele, é uma introdução à teologia sistemática, é muito bacaninha, é resumida, mas é muito bacaninha, tá? Como diria Luciano Huck do livro de Angélica, ficou bem feitinho, né? E ele disse, se não me engano foi ele, tá? Se não foi ele, me perdoe, que quando foi fazer o doutorado, tem uma matéria lá que era como ler a Bíblia. Ele disse: estão me chamando de analfabeto, né? Mas não é isso, é que realmente eu pretendo demonstrar isso na prática, tá? Há formas melhores de ler a Bíblia, tá? Então, vamos seguir aqui, primeiro com este versículo, Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Pois bem, em primeiro lugar, eu sempre tenho recomendado aqui, há 12 semanas, há 13 agora, não há 12, que na primeira eu não vim, né? Mandei um substituto. 9. 9, desculpa. Quando encerrar, realmente. Há 8 semanas que nós tenhamos uma tradução ou várias traduções bíblicas e que adotemos traduções mais recentes, tá? Nos últimos anos tem saído aqui boas traduções bíblicas no Brasil, como a Almeida Século XXI, que é essa que eu tenho utilizado mais desde 2008. Essa aqui é a terceira edição de 2013, e depois acho que não saiu outra edição. Ano passado saíram 2 traduções, por volta ali de setembro, outubro, tá? A NVT, que chama Nova Versão Transformadora. NVT é da Mundo Cristão, é uma tradução que ficou muito bacana, tá?
Eu ainda estou lendo alguns textos nela, tenho usado pouco. E saiu o Novo Testamento com Salmos e Provérbios da Almeida Revista e Atualizada, nova edição, que é a ARA Almeida Revista Atualizada, nova edição. E este ano, até o final do ano, se Deus quiser, sairá a Bíblia completa, tá? Só nesta Almeida aí foram propostas mais de 6.000 mudanças. Professores, teólogos do Brasil inteiro enviaram sugestões para a sociedade bíblica, tá? E alguns dos professores que enviaram são conhecidos meus e me falaram, foram propostas 6.000 mudanças. Claro que nem tudo foi incorporado, nem vai ser, mas uma tradução bíblica alcança em média um período de até 10 anos, tá? A Revista e Corrigida, por exemplo, é de 1995, faz 22 anos. 22 anos, e tem termos lá que nem os crentes sabem o que significa. A gente lê, é muito simples, a gente lê o texto em sala de aula ou na igreja, quando termina de ler o texto eu pergunto assim, o que significa isso? O cara não sabe, porque não sabe o que significam aquelas palavras. Então, por exemplo, é mistério. Quem bexiga usa mistério hoje em dia, falando no cotidiano? Meu irmão, é mistério. Tem gente que pensa que ali é mistério. E eu já vi gente lendo assim, é mister. Aí eu pensei, é mister, né? Tipo um mister universo. Não é. Mistério é necessário. A Bíblia Vida Nova, a Bíblia de Estudo Vida Nova, a antiga Shed, Paz. Para cá, viu? Para cá. Ele é porque ele está fazendo prova. A Bíblia Vida Nova fala lá em João capítulo 8, ela foi traduzida num português para Portugal. Diz lá que Jesus disse assim, acho que é João 8,42. Eu não vim em moto próprio. Aí o pessoal começava a brincar, né? Jesus tinha moto e nem era dele, era emprestada, né? Moto quer dizer vontade. Eu não vim da minha própria vontade. Ninguém no Brasil usa moto próprio, tá bom? Então, enfim, eu vou falar melhor depois sobre... Mas existem muitos termos, por exemplo, essa é atualizada e revista atualizada. A Sim. impressão dela foi de 2007. Certo. Mas tem muitos termos difíceis que, quando eu comecei a ler a Bíblia, no início, até hoje, passa muito tempo, não são termos que eu fico usando no cotidiano, Sim. então eu tenho que ir para o dicionário. Claro. Pesquisar, ver o que encaixa melhor. Eu vou fazer o seguinte, não prometo quando, tá? Essa semana praticamente impossível, mas eu vou gravar uma videoaula e vou colocar na internet sobre traduções da Bíblia, Ok. tá bom? Para falar melhor sobre isso. Vamos dar uma olhada no próprio texto aqui de Colossenses, tá? Bem, Paulo diz para os irmãos lá de Colossos, a cidade lá de Colossos, que quando a palavra de Cristo habitar ricamente nas pessoas, ou seja, a palavra de Deus habitar ricamente nos irmãos, aí eles terão sabedoria e eles vão poder pastorear mutuamente. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros. Isso aqui são funções pastorais. O ensino e o aconselhamento são funções pastorais, tá? A Bíblia fala de diversos tipos de pastoreio. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre 7 tipos de pastoreio, né? A Bíblia fala do pastoreio de animais, literalmente falando, pastor de ovelha que berra e tudo mais. Fala de Davi sendo pastor do povo de Deus. 1 Samuel fala isso, né? Ele vos escolheu para ser pastor do seu povo e tal. Fala do pastoreio dos falsos mestres, né? Em João capítulo 10. Não lembro a sequência exata, tá? Fala de Deus sendo o nosso pastor, no Salmo 23:1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala do pastoreio de Jesus Cristo, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Fala do pastoreio de um líder escolhido por Deus, tipo Daniel daqui, que foi é um pastor ordenado. Ele não é mais sacerdote do que nós, ele é um líder escolhido para ser pastor. Fala do pastoreio coletivo, e eu devo estar esquecendo algum, perdi as contas, tá? Me perdoe. Então, a Bíblia fala desse pastoreio coletivo,
nós devemos aconselhar e ensinar uns aos outros. Em Hebreus nós vemos muitas passagens dizendo que nós devemos estimular uns aos outros, exortar, estimular a prática das boas obras, enfim, cuidar uns dos outros. Isso é o pastoreio mútuo. Mas a gente só pode fazer isso quando a palavra de Cristo estiver habitando em nós ricamente. Isso aqui foi passado de forma metafórica para Jeremias, para Ezequiel, para João no Apocalipse. Eles viram um livro ou um rolo, porque os livros não eram assim, com dorso, né, com lombada como hoje, tá? Os livros eram rolos de couro ou de papiro. Papiro é um papel tipo parecido com tecido, deitados assim horizontalmente, tá? Então, por exemplo, o Apocalipse fala de um livro selado com 7 selos. Na verdade é um rolo assim, e o selo era o seguinte: o cara fazia um livro e colocava aqui uma espécie de cera derretida e selava como se fosse um pedaço de durex. Se fosse um documento real, fosse um documento importante, ele colocava assim a cera e espalhava, e o anel, tá, do rei, ele colocava lá o seu brasão. Estava fechado, só o destinatário podia romper aquele selo. Quando João vê no Apocalipse um livro selado com 7 selos, é um livro com 7 tiras de durex, vamos dizer assim, 7 vezes isso. Já imaginou? Quer dizer que era um livro importante, que ninguém podia abrir, não era qualquer pessoa que podia abrir, e aí só Jesus pode abrir, tá bom? É isso aí. Enfim, e aí tanto Jeremias quanto Ezequiel quanto João, eles veem esse livro e Deus diz para eles, né, comam esse livro. E aí Jeremias, né, 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram doces ao meu paladar e amargas no meu estômago. Que a Bíblia é assim, a palavra de Deus é doce em muitos momentos, mas em outros ela é amarga para nós mesmos. Ela nos consola quando estamos abatidos, ela nos fortalece quando estamos fracos e por aí vai, mas também puxa a nossa orelha, nos repreende, nos corrige. Isso é o que a gente não gosta, por isso que é doce, mas é amarga, tá? Quando a palavra estiver em nós, a gente pode fazer isso, pastorear uns aos outros, e devemos fazer isso, tá? Como é que a gente faz isso? Pega o celular e: ô minha irmã, eu senti sua falta ontem no culto. Minha irmã não, né? Vocês vão fazer isso. Vou ligar para o irmão, é melhor, né? Vai evitar problemas, né? Ô meu irmão, senti sua falta no culto ontem, tá? Eu estou ligando só para dizer que se precisar de alguma coisa, conte comigo. Essa questão de ligar para um irmão é tão complicado porque as pessoas acham que é obrigação somente do pastor. Que ele é pago para isso, né? Só que se você for pensar direitinho, não é obrigação somente do pastor, é obrigação dos irmãos. Da igreja. É um corpo só, então se falta um, por que eu não posso pegar no cara e falar: puxa, fulano faltou, vou ligar para fulano, sabe que fulano está doente? Pois é. Às vezes a pessoa está doente, nem sabe. Pois é. Como é que não se liga? Desviou, né? Nem veio para o culto ontem. Não é assim que se liga. Não é assim. O pastor Hernandes Dias Lopes disse uma vez, e isso acontece em todas as igrejas do Brasil, que uma irmã chegou para ele na sua igreja lá em Vitória, né? E disse: pastor, eu estou me mudando aqui do bairro e eu vou congregar em outra igreja. Aí ele disse: mas minha irmã, eu não acredito. Não é pelo... Ele falou assim: mesmo sendo distante, eu não gostaria de perder a comunhão da irmã. A irmã é muito querida, é muito bem-vinda aqui no nosso meio. A irmã já está conosco há tantos anos, que eu lamento profundamente se a senhora tiver que ir para outra igreja. Não é por causa da doutrina, não, é porque a sua presença é importante aqui. Aí ela confessou: pastor, eu vou ficar. Não era pela distância, não, é porque eu já não me sentia mais parte da igreja aqui. A gente pode dizer: uma pessoa dessa está com frescura. Será que é? A gente é humano, né? Tem gente que realmente gosta de ser bajulado. É gente que faz isso todo mês. Aí pudera. Mas às vezes uma palavra, né? Às vezes uma cara feia, como se diz, então não passa por você e fala. Tem gente que é assim. Tem gente que é. Entendeu? É muito delicado. Aí você tem que estar... E o pastor, às vezes, coitado, não tem tempo de estar atrás de um, atrás de outro, olhando a cara de um, atrás de outro. E a gente, se a gente notar, se a gente ver, então eu acho assim, o ideal é a gente entrar em contato, conversar. Sim. Entendeu? Quer falar? Essa questão de você saber contra da
em algumas situações, mas se você passar a observar mais as pessoas, você vai ver a diferença nas atitudes. Eu sempre fui questionada porque eu sou muito bocuda, vamos dizer assim, eu falo e pronto, acabou. Se não concordar, não concordo, mas sempre dou justificativa a respeito. E a Adriana, que era a nossa colega, que foi opção, ela dizia que eu era sincera demais. Porque assim, as pessoas chegavam e diziam assim, eu não gosto disso, por isso, por aquilo. Então, Adriana, o que tu acha sobre isso? Se perguntou, então vai ouvir, né? Eu sempre fui muito crítica com as coisas, só que eu passei a observar mais as pessoas para entender quem eram as pessoas. Por exemplo, tem uma irmã na igreja que ela detesta que mexa nos cabelos dela. Eu sempre, com as meninas, sempre chego bagunçando o cabelo, porque todo mundo bagunça o cabelo, então é uma forma de brincar. Sim. Só que ela detesta. Chegou um dia que ela chegou e disse assim, Adeline, pare, eu não gosto. Tá certo, para aí. Só que eu passei a observar o caráter dela. Enquanto que as demais gostavam de conversar, jogar conversa fora, enfim, sair, brincar, fazer coisas em grupo, ela sempre foi muito na dela. Ela disse, puxa, como é que eu vou quebrar uma barreira dessa? E tem uma diferença de idade entre nós duas. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Aí foi aos pouquinhos, aí nós melhoramos o relacionamento a partir da observação. E nem sempre é feita, mas acho que é necessário fazer. Vocês acham que os apóstolos, os 12 apóstolos, incluindo Matias aí, conseguiam fazer essa assistência com 5 mil crentes que tinha na igreja de Jerusalém? Não tem como. Não tem como. Ok, esse pastoreio pode ser feito até usando música. É o que Paulo diz aí. Ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. São 3 tipos de música que a Bíblia fala, tá? Louvando a Deus com gratidão no coração. Bem, esse versículo nos remete a ser cheios da palavra, né? A gente precisa fazer isso. Vamos lá. James Packer, aí tem uma nota explicando de onde eu tirei, é o J.I. Packer, tá? Nos informa o seguinte: a leitura teológica deve fazer-se acompanhar a oração, pois segundo Martinho Lutero, o reformador do século XVI, né, a primeira coisa necessária para alguém se tornar teólogo pela leitura da Bíblia é orar pedindo a iluminação e o auxílio do Espírito Santo. Então veja só, alguns dos nossos costumes cristãos, das nossas tradições, não são resultado de uma ordenança bíblica, mas são resultados de uma boa reflexão sobre a palavra. Alguns irmãos, ao chegar na igreja, oram, sentados ou ajoelhados. A Bíblia não diz que tem que fazer isso, mas tem gente que gosta de fazer. Qual o problema em orar? Nenhum. O problema está em não orar, não é isso? Orar antes de ler a Bíblia, ou de estudar a Bíblia. Não tem um mandamento que diga isso, mas é melhor orar do que não orar, sem dúvida, tá bom? Então, a academia, o estudo não tira de cena a oração, porque nós sabemos que quem abre a nossa mente, abre o nosso entendimento é Deus, tá bom? Então vamos ver algumas formas de ler a Bíblia, algumas dicas aí. Primeiro, devemos ler a Bíblia como a palavra de Deus. Louvamos a Deus porque Ele tem preservado o seu povo, e o povo de Deus recebeu sua palavra como de fato ela é, a palavra de Deus, como os Tessalonicenses receberam também, né? Paulo diz isso aí em 1 Tessalonicenses 2,13. Quem recebe a palavra de Deus em seu coração busca o crescimento espiritual e a maturidade cristã. Esse não é craseado, tá? Tá errado aí. E qual é a vontade de Deus para seus filhos? Ou seja, não é uma pergunta não, quem recebe a palavra de Deus em seu coração busca o crescimento espiritual e a maturidade cristã, e qual é a vontade de Deus para os seus filhos, tá? Se podemos crescer nessa graça, lendo as Escrituras diariamente, aliás, só podemos, crescer nessa graça, lendo as Escrituras diariamente e corrigindo em nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Esse é o propósito da Bíblia, tá? A Bíblia foi dada para isso, para a nossa instrução, para o nosso ensino, mas para a nossa correção também, tá?
Por isso nós devemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Há grupos que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? Os teólogos liberais, nós já vimos isso em teologia, né? São aqueles que dizem que a Bíblia... Deixa eu ver se está na prova, não está. Os teólogos liberais são aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém. E os teólogos neo-ortodoxos são aqueles que dizem que a Bíblia nem é, nem contém, mas se torna a palavra de Deus. Então, se nós não aceitarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, fica difícil. Não resta esperança para nós. Terça-feira eu lembrei de vocês. A gente teve aquelas aulas sobre a Trindade e tal, teve a definição sobre a Trindade, né, na prova, nas duas provas aí. E eu fui ajeitar o carro e levei um livro, como de costume, quando eu vou resolver minhas coisas que eu vou ter que esperar, eu levo um livro para ficar esperando e lendo. Aí deixei lá em cima da cadeira, o título era Somos Todos Teólogos, o título do livro lá que eu estou lendo. Aí o cara chegou, o dono da oficina lá, olhou, aí perguntou, começou a perguntar, nós começamos a conversar, e ele começou a citar testemunho de Jeová. Disse, já sei onde é que isso vai dar. Já sei onde é que isso vai dar. Aí ele disse, eu sou da igreja tal, mas eu gosto de ir no salão de vez em quando. Eu pensei, mas não pude dizer, né? Cortar o cabelo, alguma coisa assim, mas não pude brincar assim, né? Ele falou que ele gostava de ir no salão, era o salão do reino, né? Antes fosse do reino de Deus. Aí ele disse assim, mas tem uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu já sabia o que era, né? Aquela altura. Até quando eu fiz seminário católico na época. É a tal da Trindade. Até porque não tem na Bíblia, né? Eu disse, opa, alto lá. Aí fui falar para ele, lembrei de vocês, né? Eu disse, puxa vida, né? Serviu para mim também estudar, não serviu só para dar aula não, né? E aí nós começamos a conversar sobre a doutrina da Trindade e tal. E a Bíblia também é para isso, é para corrigir os erros a respeito de Deus. Ou nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, ou ela é um livro que tem erros. Aí eu disse, o senhor tem uma Bíblia aí? Ele disse, tem. Pegou no carro, minha Bíblia também estava lá no meu carro, né? Aí eu tinha acabado de sair do seminário, inclusive. Começamos a conversar, e eu disse para ele, o senhor quer que eu lhe mostre a Trindade no Antigo e no Novo Testamento? Aí eu disse, eu não vou ser desaforado não, senão ele não vai me ouvir, né? E ele precisa saber o que é a Trindade. Aí peguei dois textos do Antigo Testamento, né? O Salmo 110:1. Isso aqui está no... Aí eu expliquei, a Trindade, a palavra foi criada por Tertuliano, tal. Aquilo que nós vimos, né? A palavra não está na Bíblia, Trindade, mas o conceito está. Aí falei, olha, como é isso aqui? Aí ele ficou ouvindo, peguei o Salmo 45, que nós vimos também, né? Olha, não, na Bíblia dele não era revista corrigida, não estava claro não. Peguei outros textos, João 8:58, antes que Abraão existisse eu sou. João 14, mostra-nos o Pai, né? Estou há tanto tempo convosco que vocês ainda perguntam um negócio desse, antes ainda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é ninguém vai, tá? É ninguém vem, enfim. E por aí nós fomos, né? Aí eu disse, olha, mas o texto cabal é esse aqui, ó. Abri na Bíblia dele. Qual é o texto cabal? Falei para vocês. Não, 1 João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus, esse foi o primeiro texto que eu li para ele. Aí ele parou para me ouvir, né? Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu disse, esse versículo está do mesmo jeito na tradução do Novo Mundo. Expliquei sobre a tradução do Novo Mundo. Ele disse assim, olha, foi Deus que te mandou aqui hoje. Eu disse, eu sei. E ele pediu para eu voltar lá. Eu disse, o senhor pode perguntar lá, esse texto aqui, no salão, ninguém vai lhe explicar.
mas com tanta evidência bíblica. E falei mais, falei o que deu. Espero que Deus convença aquele homem, porque quem não acredita que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, não tem salvação para essa pessoa. Jesus disse: se não credes em mim, quem não tem o Pai, quem não tem um filho não tem o Pai, por aí vai. Se não credes que eu sou, vocês vão permanecer nos seus pecados, enfim, tá? Então temos que aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, em primeiro lugar. Segundo, devemos ler a Bíblia respeitando a pontuação, tá? A Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer, mas deve ser lido como qualquer outro livro no que diz respeito às regras de gramática, pontuação e etc. Tá? Ou seja, substantivo na Bíblia é substantivo, verbo na Bíblia é verbo. As regras gramaticais servem para a Bíblia como servem para qualquer outro texto. Concordância, verbal e nominal e tudo mais, tá bom? A gente não pode ler um texto bíblico como quem deixa passar qualquer coisa, lê engolindo vírgula, ponto, interrogação, exclamação. Pode falar. Essa questão de ler tomando cuidado é tão importante porque, assim, minha mente, ela, às vezes, eu costumo dizer que a mente, ela acelera demais. E às vezes eu me pego lendo a Bíblia como se eu estivesse fazendo leitura dinâmica, igual eu faço na universidade, às vezes. E eu paro, leio um capítulo, terminou o capítulo, puxa, o que foi que eu li? Que eu tenho que voltar e ler novamente. No início, logo quando eu me converti, eu tinha mais dificuldade de fazer isso, porque eu já estava tão habituada a ler assim, que eu puxa, mas eu não estou entendendo, então eu voltar, até hoje eu volto muito. É tanto que eu demoro a ler a Bíblia, ela inteira, por conta disso, que eu volto, para tentar entender o máximo possível daquele texto. E também quando eu não entendo, às vezes é uma coisa que ficou, eu fico lá martelando, vou procurar outras traduções, porque eu tenho mais de uma tradução em casa. Se eu não conseguir, vou para a internet, procuro na internet, para tentar entender o texto, porque quando eu não entendo, eu não consigo avançar. Claro. Os livros de Levítico, Deuteronômio, enfim, eu tenho dificuldade de entender. Aí, toda vez que eu pelejo quando eu chego nesses livros, porque são as letras, genealogia, aquela historinha junto. É Levítico e Números mais, né? Aí eu acho um pouco mais complicado. Mas eu insisto em ler. É tanto que eu demoro muito. Quando eu começo a ler esses livros, hoje eu aprendi, eu tenho que ler um outro livro da Bíblia. Paralelamente, né? Era essa a dica que eu ia te dar. Para não travar a leitura. Se eu não ler no outro livro, eu não consigo avançar. Isso. Eu descobri isso, eu passei uma agoniada, não consegui entender. Aí o pastor eu cheguei pro pastor e disse, puxa, eu não estou conseguindo avançar a leitura. Por que você não pega, quando for ler Números, lê junto com Hebreus, começa a fazer paralelos. Coincidência ou não, eu dei esse conteúdo na aula que ele estava presente, graças a Deus. Então, não sei se ele lembra da aula, né? Mas eu lembro. Aí ficou nessa. É como eu consegui avançar. Certo. Foi uma estratégia que me passaram que eu adotei. É bacana. Ok. Quando não respeitamos essas simples regras de leitura, o texto bíblico não será compreendido. E Deus não escreveu, aí está, escreveu entre aspas, né? Porque não foi ele próprio, a Bíblia toda. Deus não escreveu a Bíblia para que esta fosse distorcida ou ficasse sem compreensão. A Bíblia não é um livro de códigos. Deus quer que a gente leia e entenda. Então, é preciso que sejamos alfabetizados. Esse é o lema da reforma, né? É um dos lemas da reforma protestante do século XVI. Abriu igreja e abriu escola para ensinar o povo, sobretudo a ler a palavra de Deus e para ler as outras coisas também, né? Porque a literatura estava em ebulição naquela época por causa da criação da imprensa de Gutenberg, mais ou menos 67 anos antes, tá bom? Então Deus deseja que nós leamos e compreendamos as Escrituras. Ao ler uma passagem bíblica, devemos levar em consideração se aquela passagem ou versículo se trata de uma pergunta ou afirmação, se o que está sendo lido é aprovado ou reprovado como exemplo a ser seguido por todos,
o tipo de literatura em que está registrado, se é um discurso ou diálogo e tudo mais. Então a gente não pode ler todo o texto bíblico como se fosse um só, tá? Porque não é um só, existem gêneros literários diferentes, né? Por exemplo, Levítico, vem de lei, tá? A ideia é o estilo literário, o estilo legal, o estilo que não é muito legal, né? É o estilo de leis. Salmos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são do gênero poético, né? Então não deve ser lido como textos literais. Nós vamos ver isso, tá? Tomada até as últimas consequências. Novo Testamento, né? Nós temos os Evangelhos e Atos, que são livros históricos. A maior parte da Bíblia é de livro histórico, né? No Antigo Testamento temos 12 livros e no Novo temos 5, né? Enfim, cada gênero literário pede um tipo de coisa, tá? Nós vamos ver isso melhor à medida que formos fazer os exercícios, tá? Mas, por hora, eu quero dizer o seguinte: quando nós estamos lendo uma coisa na Bíblia, não é só assim, está escrito. Não é só isso. Porque Satanás fez isso também. Ele citou textos bíblicos. Estava escrito. Mas precisamos citar ou interpretar contextualmente. Ok, está escrito. Mas quem disse isso aqui? Disse sobre quais circunstâncias? Qual era a motivação? Ele estava falando a verdade ou não, ao dizer isso aqui? Isso serve para nós ou não? Ou deve ser reprovado? Espera-se do leitor das Escrituras que interprete as Escrituras. O cuidado que nós devemos ter, isso é tão sério, porque não sei se você lembra de um caso, talvez você lembre, de um pastor que leu Adultera e era adúltera. Em Oséias. Eu tenho esse vídeo no computador. Eu assisti, ele também, uma palavra. Era um acento só. Vai adúltera. Aí ele vai adultera. E fez o que fez. E você percebe que isso, querendo ou não, foi reportagem, acho que do Fantástico. Foi do Fantástico. Foi do Fantástico. A irmã viu isso? Não. Vou mandar pro grupo. Já tem tempo já. Tem. Já tem Porque eu já não estou na igreja, quando chega Fantástico tem. Não, tudo bem. A irmã é porque crente. foi assim uma rede que ficou passando. Eu uso geralmente isso nas aulas. Observe, foi um termo, um acento no lugar errado, porque eu não soube usar o acento, na verdade. E aconteceu o que aconteceu, tanto que foi um escândalo na época para nacional, né? Nacional. Eu acredito que tenha saído até internacionalmente, porque às vezes eu estou olhando na BBC e tem coisas que estão lá que ocorreram no Brasil que às vezes nem saiu nos jornais cotidianos da Globo, às vezes, não tem saído. E às vezes está lá na BBC. Verdade. Vou mandar para vocês darem uma olhada. Bem nesse sentido. Terceiro lugar, como devemos ler a Bíblia? Respeitando os diálogos. No caso de estarmos lendo um diálogo na Bíblia, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana e por aí vai, devemos entender e ler isso como diálogo. No caso de uma leitura pública, devemos inclusive fazer as duas vozes, ou no mínimo modificar a entonação enquanto estivermos lendo a fala dos dois personagens. Não é que eu vou fazer uma voz masculina e outra feminina, não é isso, nem vocês também, mas tem que respeitar o diálogo, tá? Minha mãe fez isso quando eu era criança. Ela mandava eu ler os textos, e aí quando eu começava a ler, que atrapalhava, gaguejava, ela, comece de novo. Olha, é assim, não é assado. São duas pessoas. Aqui tem uma pergunta. Em espanhol isso é mais fácil, porque a interrogação está no começo e está no final da frase. Dependendo de quem escreve, a frase, quando a sentença é muito longa, a gente só vê a interrogação no final. Já perdeu. Aí tem que voltar, né? No caso da gente ler a Bíblia publicamente, o ideal é que a gente saiba com antecedência, né? E tenha feito a leitura prévia, para não ser atrapalhado, né? Para não ler atrapalhado. Até por questões de fala mesmo, porque você percebe que tem uma palavra, eu estou em dificuldade em algumas palavras no português, eu não consigo dizer algumas palavras. Sim. Então, se eu leio com antecedência, eu vou procurar um sinônimo, vou trazer outros termos. Outro dia nós estávamos fazendo uma campanha
de oração. E os autores eu acho que eles estavam pensando que estavam escrevendo para doutores teólogos ou pós-doutores, porque teve termos lá que eu disse, puxa, por que ele não coloca preguiça? Eram termos não reputados. E o que adianta? Isso vai para pessoas para todo mundo. Então, se você quer botar uma linguagem difícil, bota para quem vai ler difícil. É verdade. O que adianta botar um negócio difícil? Eu cheguei para um pastor da convenção, ele gosta de escrever palavras difíceis, enfim, eu cheguei para ele, puxa, por que o senhor colocou determinado termo e não coloca um termo mais simples? Por exemplo, puerilidade. Quem é que usa esse termo para dizer que é criancice? Cai em desuso isso. Ninguém vai usar isso. Usa criancice, que todo mundo vai saber o que é. Eu não conhecia a palavra. Português, mas eu não conhecia. Eu tive que ir para a internet. Imagina, eu que estou lendo de vez em quando, não quero me gabar. Imagina quem não lê. Quem não lê. Eu me retirei um dia de uma pregação, eu saí da igreja literalmente, porque eu não entendi o que o pastor estava dizendo. Era uma pregação numa zona rural, pessoas simples, pessoas que nunca tinham ido na escola. Jesus falava assim? Não, eu me retirei. O pastor falou, não, tu saiu. Não, eu não estava entendendo. Ele para mim falou grego. Aí o pessoal sai mesmo pior ainda do que entrou, porque não compreende, né? Não é o propósito, né? O propósito é explicar a Bíblia, né? Durante alguns anos eu fui editor de uma revista, de uma denominação, revista de estudos bíblicos assim, e eu cortava tudo, cara. Não, eu que mandava para gráfica, né? Então eu era o último revisor. Acabou. Cortava. Os caras mandavam cada termo, eu digo, meu irmão, ninguém entende isso aqui não. Fora. As pessoas têm que entender que você está falando com um público. E pode ser um público que saiba, e pode ser um público que não sabe o significado. Então por que não botar lá o que todo mundo vai saber? Eu penso dessa forma. É alguém discordar, fica à vontade. Não, o Novo Testamento foi escrito no grego do povão, é chamado grego koiné, o grego comum. Deus não escolheu o grego koiné por acidente. Ele escolheu aquele idioma para registrar a parte mais recente da sua palavra, o Novo Testamento. Quando Deus quis ser entendido pela humanidade, ele desceu à terra e se fez um de nós. Não há nenhum princípio, nenhum exemplo, melhor dizendo, de contextualização melhor do que o próprio Deus que se fez homem. Jesus, quando veio, quando esteve encarnado, ele falou para um pescador, me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. Será que ele não entende muito impacto aquilo? Além de Jesus, eu acho que o exemplo de Paulo, porque Paulo também, ele chega e diz assim, me fiz de... Isso. Para conseguir... Fiz-me de tolo para com os tolos, de sábio para com os sábios. Ele observava e ele agia como tal. Isso. Quando ele chega em Atenas, ele pega lá o templo que é ao Deus desconhecido e vai pregar em cima daquilo. Para os filósofos. Para que o pessoal entendesse o que ele estava querendo dizer. Eram os doutores da época. Isso. Ok, irmãs. A variação, seguindo aí, vocês identificaram aí, a variação da entonação garante que o ouvinte entenda melhor a passagem. Claro, às vezes, mesmo estando sozinhos, é uma dica, devemos fazer leitura em voz alta, numa situação onde estejamos passando por dificuldade de concentração, por exemplo. Isso é muito útil. Isso é verdade, isso me ajuda também quando eu começo a recitar. Hoje, às vezes eu gravo e escuto, até quando eu vou dar aula, porque na IBD eu dou aula também, eu gravo toda a minha aula em casa. Eu gravo porque assim, tem um tempo determinado. Tu grava aqui num gravador? Não, eu gravo no celular, eu escuto. Ah, sim, entendi. Porque eu posso estar no modo avião, ninguém vai me incomodar, então... Não, entendi. Eu gravo e puxa, olha, eu tô errando, tô gaguejando nisso, então vou lá e refaço de novo. Apago o áudio e faço de novo. E faço assim, pra tentar assimilar. Tanto que tem lições que eu dei há muito tempo atrás que ainda estão na minha mente. Sim. Porque ficaram, mas é por conta disso. Na leitura em voz alta. Então você pode
começa a ler a Bíblia, não sei, cada um tem o seu melhor horário para ler. Tem gente que é mais ativo à noite, tem gente que é mais ativo de manhã. Não é porque o salmista disse que de manhã procura a tua lei, que a gente tem que todo mundo é obrigado a ler de manhã, não. Deus nos fez diferentes, tá? Tem gente que acorda, tá acordadíssimo. E tem gente que é como eu. Eu dou aula de manhã, aí às vezes brinco com a turma e diz, rapaz, como é que acaba de dizer um negócio desse? 9 horas da madrugada, né? Claro, estou mexendo com eles. A aula começou de 7h30, já está perto de terminar, né? À noite eu estou mais ativo do que de manhã. Então, mas, enfim, se tiverem dificuldade de concentração, comece a ler em voz alta, depois você para, né? Segue lendo. Além de ajudar na concentração, a leitura em voz alta ajuda à fixação da passagem. E aí eu digo, teste para ver? Isso é comprovado. Tá? Tá aqui a Deni que não me deixa mentir sozinho. Mente comigo, né? Comprova a verdade. Ok, então devemos ler a Bíblia com a palavra de Deus, respeitando a pontuação, respeitando o diálogo, os diálogos e respeitando os ouvintes, no caso da leitura em público mesmo, né? Veja só, ainda sobre a leitura pública das Escrituras, algumas dicas. Primeiro, é necessário conhecer o texto com antecedência. Então, o pastor diz, olha, irmã Paula, amanhã no culto a senhora vai fazer a leitura, escolha um salmo. Não faça como um pastor uma vez, a gente estava saindo da casa dele para a igreja, que era a mesma rua, vamos dizer assim, e o cara pastor da igreja disse, aí, que texto eu leio agora para começar o culto? Isso é complicado. Rapaz, eu dei uma esculhambação nele, fiquei tão irritado. Rapaz, você é o pastor da igreja, você não tem vergonha na cara, não? Nem todo mundo é assim, né? Tem gente que é mais educada, mas eu fico muito irritado. Dá para ficar irritado. Como ele vai guiar, ou vai incentivar as pessoas a fazer com que leiam com antecedência, com que peguem a Bíblia e debruçem sobre ela. Se ele não dá o exemplo, nós, nas reuniões administrativas da igreja, na conversão, a gente sempre parte nisso, olha, é necessário que se saiba com antecedência. Claro. Vai fazer uma reunião? Beleza, prepara a pauta com antecedência, senta com a secretária, senta com aqueles que estão no braço, vão falar sobre isso. Sim. Quando vai chegar na reunião sem saber o que fazer? E é certo, professor. Por exemplo, o pastor chama você para ler isso aqui. Não, pode acontecer também, né? Pode, né? Tem igreja que diz, queria que o irmão viesse aqui e lesse esse texto. Pode ser. Aliás, na igreja evangélica, o pessoal aprende a falar em público, né? Por causa disso, né? Aprende. Então, quando tem um crente em algum lugar, na universidade, no trabalho, tem que falar em público, geralmente o crente dá um show, né? Quer aprender a falar. Eu sempre tive muito medo de microfone, de falar com as pessoas. Apesar de eu ter trabalhado no comércio, eu costumo dizer que eu acho que eu criei um personagem no comércio. Porque quem me via trabalhando durante o dia, e quando chegava à noite que eu estava na escola, apesar de falar, mas não era tanto quanto. Quando eu me converti, eu lembro no início do curso, na graduação ainda, eu lembro da minha primeira entrevista para um projeto que a minha orientadora ela disse assim, olha como você evoluiu. Porque quando você chegou aqui, você tremia, você não falava coisa com coisa, você falava acelerado, porque eu sempre falei muito rápido. Ele disse, Adeni, você melhorou muito. Eu disse, professora, eu pratiquei falar em público e até hoje eu pratico. Eu treino pegar no microfone, até hoje eu treino pegar no microfone. Eu também porque eu levo choque. Não é por isso não, é nervosismo. Eu tenho medo de falar com as pessoas em público. Quem não tem? Mas quando eu começo, sei lá, vai ter uma calma, vai meu trava, eu fico tão nervosa. Mas aí eu treino várias vezes antes. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Tem pesquisas que comprovam isso. Mais pessoas têm medo de falar em público do que de morrer. O número de pessoas que têm medo de morrer é menor. Bem, fazer a leitura por várias vezes em casa antes de ler em público sempre ajuda. Devemos ler com calma, respeitando os ouvidos dos irmãos que acompanham a leitura. No caso de uma igreja com a presença de surdos e intérpretes de Libras, mais cuidado ainda. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Então, eu participei de uma igreja por 12 anos, que tem esse ministério muito forte aqui em João Pessoa,
E eu falo muito rápido, então eu aprendi com eles, com os intérpretes e tal. Bruno, você fala muito rápido, é difícil de interpretar para você. E às vezes estava dando aula, você estava um teólogo ou outro. Aí eu perguntei uma vez, como é que vocês... Aí eu aprendi alguns sinais, né? Não sou um intérprete, só sei alguns sinais. É porque... E só um minuto. E eu perguntei assim, como é que vocês falam quando eu cito teólogo? Não, fala que é um homem do passado. Não dá para explicar todo. Johannes Gutenberg, não vai soletrar todos, não, é um homem do passado. Quer dizer que é homem assim? Homem é assim, mulher assim. E aí se beijar é pai, se beijar é mãe. Diga, meu irmão. A gramática deles é diferente, enquanto nós temos fazer a leitura por várias vezes em casa antes de ler em público. Lá não são verbos. Ler muito, casa. Ele não tem Os conectivos. Não tem, então fica mais difícil quando falo mais rápido. Eu lembro que eu tenho uma conhecida de Santana que ela é... Você fala Libras, né? Não muito, com algumas coisas. Eu tenho uma queda por Libras por conta disso, e me mando de fazer Libras. Eu sempre tive muito acesso a pessoas surdas. Por isso um dia eu vou... É uma outra coisa que eu vou fazer. Aí o que eu aprendi, fui aprendendo no dia a dia das pessoas. E ela chegava e ela tentava se expressar, e eu disse, puxa, você está fazendo isso. Logo quando eu conheci ela, você está fazendo sinais muito rápidos. Aí ela começou a fazer mais devagar. Só que quando eu comecei a aprender, eu comecei a fazer rápido. Ela desenrolava. Só que quem estava ao nosso redor, que não entendia o que a gente estava conversando, ficava, o que vocês estão falando? Era fazendo sinal, dizendo o que eu estava falando e dizendo o que ela estava falando. Tinha vezes que as pessoas, puxa, fala isso pra ela, fala uma frase enorme. Não, tem calma, que não é assim. Tem um padre da Canção Nova, eu não sei o nome dele não, que ele fala pela boca e fala pelas mãos. É a única pessoa que eu vi até hoje falando duas línguas ao mesmo tempo. Tem uma professora. É para qualquer um não, viu? A PEC, sei lá, é sobre crianças. Ela canta. A PEC. Ela canta em Libras. Ela canta falando e vai faz interpretando. Isso aí eu já vi, cantar eu já vi. Agora falar, só vi esse padre até hoje. Minha filha, esqueça isso aí que já está tirando. Ok, nem devagar demais, nem rápido demais, com calma. Tá bom? Vira aí. A leitura pública das escrituras. A leitura pública das escrituras é algo bastante antigo. Nós vamos voltar para ver esses textos, tá? Moisés fazia isso, Esdras também, Jesus, os apóstolos fizeram o mesmo e ensinaram as igrejas cristãs a praticarem a mesma coisa, tá? Então, na sequência, vamos ver cada uma dessas passagens aí, tá? Êxodo, me ajudem, por favor. Êxodo 24, 6 e 7. Vou tentar ler devagar, porque as pessoas também reclamam que eu... Pode ler. Calma, gente. Pode botar. Êxodo. 24, 6, 7. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tem duas questões aqui. Primeiro é a questão da leitura pública da lei, da palavra de Deus, e o povo entendeu que era a palavra de Deus que estava sendo lida. Não houve dúvida da parte deles. E disseram amém aquilo, né? Tá? Amém, amém. Vamos para Neemias 8. A 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está na fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles leram a lei durante 6 horas, desde a alva, quer dizer, do amanhecer, né, até meio-dia. Pelo menos 6 horas lendo a lei e fazendo explicações. O verso 3 termina dizendo: e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Antes ainda diz: na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Isso aqui foi um dia de avivamento, né? Isso aqui não era todo dia que se reunia o povo e tal, mas foi assim, com atenção, tá? Com reverência. Todo mundo que já tinha idade para ler, a ideia é que tinha crianças aí também, né? E isso não é determinado pela idade, isso varia de criança para criança, né? Tem criança que com 8, 9 anos não consegue entender, mas tem criança que com 4 entende, né? Ok? Terceira passagem é Lucas. Eu vou ler essa passagem, porque eu já vou fazendo algumas explicações. Lucas 4, do 16 ao 20. Chegando a Nazaré, onde fora criado, vem para cá, meu irmão. Possível? Vem pra frente. Eu vou fechar o portão. Pode desligar o ventilador e pode fechar o portão. Ela retornar então. Quatro. A Denise, desliga aí, por favor, só está fazendo barulho. Obrigado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Na verdade é o rolo, né? Como eu falei mais cedo, né? Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito. Lembrando que nessa época não havia ainda divisões de capítulos nem versículos, tá? Isso vem no século XI, tá? Depois de Cristo. Ele abriu o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É um trecho aí misturado de Isaías 61, 1 e 2 com Isaías 58, 6, tá? Depois vocês podem verificar. Isaías 61, 1 e 2 com 58, 6. Ele lê um trecho de cá e lê um trecho de lá e volta para o que hoje é Isaías 61, tá? Ok. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Era assim que eles faziam. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Eu vou ler o verso 21. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaram de ouvir. Meu amigo, eles estavam vendo o cumprimento de uma promessa, de uma profecia messiânica, não é? Eles ensinavam, os rabinos ensinavam sentados, tá? Então eu estou ensinando aqui da maneira mais bíblica possível, tá? Até me sentei quando eu lembrei, tá? Hã? Então, Jesus leu na sinagoga as Escrituras, leu publicamente, tá? Era normal isso. E esse era o costume da sinagoga. Vamos ver mais isso aqui em Atos 13. Não vamos ler do 15 ao 41 não. Deixa eu ver aqui a passagem melhor. Vocês podem ver em casa, se aqui já não viram, tá? A passagem toda. Deixa eu ver aqui. Atos 13 de quanto a quanto? Deixa eu achar aqui, só um minuto. Do 14 ao 16. Alguém lê, por favor? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia
Pisídia. Indo no sábado da sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aí vai a pregação de Paulo, tá? Que não é o que nos interessa nesse momento. Veja como era a liturgia na sinagoga. Eles davam a oportunidade para alguém ler, convidavam alguém para ler, eram feitas pelo menos 2 leituras, e depois eles perguntavam, depois de uma das leituras, eles perguntavam assim: alguém tem uma palavra de exortação? E aí qualquer homem presente, as mulheres não ensinavam, tá? Até porque elas não sabiam ler nesse tempo aqui, e os judeus não permitem mesmo que as mulheres ensinem. Não existem rabinas, só existem rabinos, homens, tá? E aí qualquer homem presente, qualquer judeu pode fazer esses apontamentos. Esse recurso aqui permanece na literatura, aliás, na liturgia cristã. Paulo era fariseu antes de ser cristão, e os fariseus têm o culto mais ligados à sinagoga. Os saduceus é que tem um culto ligado ao templo, tá? Os saduceus eram mais ou menos 10% do povo judeu nessa época, e os fariseus 90%. Os escribas não era outro grupo. Os escribas eram os especialistas da lei, que faziam as cópias também, mas eram tipo os doutores da lei, entre os fariseus, tá bom? Então o culto dos fariseus estava ligado à sinagoga, e Paulo estava ambientado aqui. Então essa mesma liturgia Paulo recomenda que a igreja continue fazendo. Aqui em Colossenses, vamos ver a passagem de 1 Timóteo somente, 1 Timóteo 4, do 13 ao 16. Até a minha chegada, Pode ler. aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Desculpa. Medida estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Né? Até o 15 ou até o 16? Até o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa passagem tem muitas questões sobre a leitura bíblica, tá? Veja só, Timóteo era considerado jovem pela liderança da igreja em Éfeso. Em 1:3 ele diz que está em Éfeso, tá? 1 Timóteo 1:3. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, e por aí vai. Então Timóteo era pastor em Éfeso quando recebeu as 2 cartas de Paulo aqui, tá? A igreja em Éfeso, Paulo diz assim: enfrentei feras em Éfeso. Essas feras eram as pessoas difíceis da igreja, era uma igreja difícil, e Timóteo era alguém considerado inexperiente. Paulo diz aqui em 1 Timóteo 4,12: não deixe eles dizerem isso, prove que você é competente. Estou parafraseando, né? Dando exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá, porque Paulo pretendia lá, acho que não deu tempo. Dedique-se ou aplica-te. Aí ele cita a liturgia da sinagoga, a leitura, a exortação e ao ensino. Eram 3 formas de leitura bíblica na sinagoga, tá? A leitura era essa leitura que qualquer pessoa podia fazer, como Jesus fez, né? Entregaram um rolo do livro para ele. A exortação era essa passagem que depois de lida alguns poderiam falar, tá? E ao ensino é o que nós hoje chamamos de pregação propriamente dita. Competia ao líder na sinagoga e ao pastor na igreja cristã. É a doutrina, tá? Ou seja, façam culto assim, com a Bíblia. Aplica-te a leitura. Essa leitura não é a leitura privada não, tá? Essa leitura é a leitura pública.
à exortação e ao ensino. Tem até uma nota de rodapé aqui, em 4:13, dizendo assim: leitura pública das Escrituras na igreja. Ok? E aí, Timóteo tinha que desenvolver o dom que Deus tinha dado a ele. Era o dom da pregação. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros ou do presbitério. Quando Timóteo estava para ser ordenado, os presbíteros, a liderança da igreja, estava impondo as mãos sobre ele para que ordenassem ao ministério pastoral. Ele recebeu esse dom da parte de Deus. E o dom tem que ser desenvolvido. Como é que a gente desenvolve um dom? Praticando. Pregue. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas para que todos possam ver teu progresso. Ou seja, você tem que melhorar a tua pregação, para que todo mundo possa ver, tá? Até aqueles que o acusavam, até aqueles que achavam, esse cara é muito jovem e tal. Na cultura oriental, muito jovem aqui não é 20 anos não, tá? Ele não era um pastor com 20 anos, com 18 anos não. A ideia de juventude, a palavra que define aqui a questão de juventude, é uma palavra que abrange até os 40 anos de idade. Porque na cultura oriental, a sabedoria, antigamente, né, isso não é mais válido hoje, em muitos lugares, a idade é que diz, que fala do respeito. Só que hoje em dia, quem domina as tecnologias? A juventude. Então nós estamos vivendo uma era de crise por conta disso, tá? Ok. E aí ele diz: tem cuidado de você mesmo, certamente era da saúde e tal, que Paulo fala em outros trechos, e do teu ensino, da tua doutrina. Leia a palavra, ensine a palavra, leia publicamente. Ou seja, em todas as épocas do povo de Deus, a leitura pública das Escrituras foi feita e deve continuar sendo feita. E deve ser feita da melhor maneira possível, tá? Quando a leitura da Bíblia é feita em conjunto com o povo de Deus, o povo pode ser instruído. Os irmãos trabalham demais na minha igreja, na minha congregação, eles não têm tempo para ler a Bíblia, eles querem vir para o culto e aprender. Tudo bem. Então, qual o problema do pastor dizer: hoje não vai ter louvor, ou vai cantar um hino só, nós vamos fazer uma oração breve, eu não vou ficar pregando necessariamente, nós vamos ler aqui uma carta bíblica. Vamos ler primeiro aos Coríntios e eu vou fazendo pequenos apontamentos. Eu já presenciei, não só uma vez, mais de uma vez, mas eu cheguei numa igreja, a gente estava visitando a igreja. Eu vez que eu ia na igreja, mas eu assim, achei fantástico. O pastor chegou e disse assim: vamos ler. Aí deu um capítulo de Isaías, né? Se eu não estiver enganado, foi Isaías 40 ou 41. Agora eu não lembro, foi 40 ou 41. Disse: eu vou dar tantos minutos para vocês lerem. Deixou toda a igreja ler. Quando a igreja leu, todo mundo leu. Vamos ler de novo. Aí ele leu sozinho e as pessoas foram ouvindo. Depois, em cima da leitura dele, aí foi traçando pontos. Eu disse: puxa, olha que bacana. Ele até fez uma brincadeira. Ele disse: olha, pelo menos hoje você pode dizer que você leu um capítulo da Bíblia. Se você não leu, você foi porque não quis, mas que foi dito. Ok. Isso aí é bacana também, mas eu estou sugerindo outra coisa ainda. Durante todo o culto, lê a Bíblia, tá? Eu vi uma vez, na nossa igreja, a gente fez um feriado, a leitura dos evangelhos. Não deu para terminar não, tá? Mas o pastor estava presente e muitos irmãos, alguns irmãos não puderam ficar o dia todo. Eu mesmo acho que eu não fiquei o dia todo não, eu não lembro não, mas acho que eu não fiquei o dia todo. Então alguns irmãos passaram um tempo lá, foram embora, depois o grupo almoçou na igreja, começou com Mateus 1, foi até Lucas não sei quanto, tá? E aí íamos lendo, e naquelas passagens mais difíceis, mas o pastor parava e fazia uma explicação breve, né? Sem aquele formato elétrico que vocês verão, né, daqui a algumas disciplinas aí, né? Sem aquele formato de pregação. Não, explicava, não, isso aqui é assim, como se fosse uma aula mesmo. E continuavam. Cada pessoa ia lendo 2, 3 versículos, 5, era um ciclo assim, éramos poucas pessoas. Íamos lendo, foi muito bacana. Isso é muito bom. A igreja é um lugar para a gente aprender a Bíblia. É um lugar para a gente aprender a Bíblia. Isso é verdade. Nós, num determinado momento da EBD, nós escolhemos o livro, vamos ler o livro.
lemos na EBD o livro. Algumas pessoas, mas esse versículo, a gente parava para explicar o versículo. Mas foi muito bacana, só que as pessoas começaram a pedir temas, a estudar temas, né? Tanto que hoje nós estamos estudando família. Sim. Que é bem complexo. Lá na igreja a gente está estudando Apocalipse. Então, Eu o livro acho- assim é bem interessante. É muito bom. Você consegue todo ver. sábado, as passagens, cada sábado é um capítulo. É muito. Eu particularmente gosto. Eu não sei se é porque eu sempre gostei, os meninos da universidade, quando eu me converti, tinha um grupo muito forte na universidade e nós sentávamos, vamos ler a Bíblia. E a gente lia a Bíblia. Lia de forma corrida, vamos dizer assim, sem estar parando. Depois a gente, esse texto, esse versículo trata disso, trata daquilo. Depois que a gente tinha lido, a gente ia comentar o texto. Ok. Mas que não ajuda a aumentar o conhecimento, vou dizer dessa forma. Ok, vamos terminar este parágrafo antes do intervalo. Ok. A questão das diferentes traduções bíblicas é algo a se observar, como nós já comentamos um pouco, né? Hoje em dia, graças a Deus, há inúmeras traduções em língua portuguesa. Portanto, não recomendo que façamos a chamada leitura responsiva, a não ser que todos fixem os olhos numa mesma tradução, quer por boletim, que traga a leitura do dia, quer por projeção do texto, por data show. Quando cada um lê em voz alta, na sua própria tradução, não há compreensão, e o propósito do culto racional é desfeito. Isso é verdade. Só um minuto. O pastor faz assim, mesmo nas diferentes traduções, vamos todos ler junto. Para quê? Vai dar uma confusão. Ninguém entendeu. Você pode fazer isso. Depois de fazer isso, pergunte. Algum dos irmãos explica o que acabou de ler? Ninguém leu, ninguém entendeu. Só quem já conhece a passagem, né? Mas ninguém entendeu. Até porque enquanto eu estou tentando ler aqui, o outro está lendo do meu lado outra tradução. E está me atrapalhando. Se não for para fazer todo mundo lendo o mesmo texto, no papel ou na projeção, não vale a pena. Vira uma torre de Babel. Não vale a pena. Aliás, determinados textos não vale a pena fazer a chamada leitura responsiva, nem assim. Nem assim. Vai ler um diálogo assim. Pergunte no final, o povo não entendeu. Se for um salmo, enfim. Geralmente é salmo. Depende da leitura. Particularmente, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu vou ler um versículo e vocês leem outro. Por quê? Qual o propósito disso? Nunca entendi, nunca concordei. É muito complicado isso, porque, por exemplo, tem pessoas que eu conheço, irmãos que eu conheço, que não leem tão rápido. Leem, mas não leem tão rápido. Então, se eu estiver próxima de uma pessoa, eu leio rápido às vezes, desembestada assim, sem obedecer os pontos, enfim, as regras de pontuação. Mas a outra pessoa não. Isso é como bater palma perto de alguém que está fora do ritmo. Eu paro logo. Eu não vou na onda não. Lá em Campina Grande, onde eu me converti, tinha um senhor que, qualquer que fosse a música, videira, 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 ou grande é o Senhor, a palma era dele. Não era do ritmo da música, não. Era assim. Ele sacudia, balançava as mãos assim aí. Não importava. Eu não ficava perto dele, porque se alguém está batendo no palma no contratempo musical, eu paro. Eu fico logo irritado, eu paro, não bato mais. Eu tenho um problema com isso, mas eu já melhorei muito, viu? Nas palmas. Então veja só, antes para a gente encerrar essa questão aqui. Como é que a gente pode fazer que os irmãos participem lendo o texto bíblico? Um irmão vai ler essa passagem aqui. Outro irmão lê um versículo aí, cada um lê um versículo. Mas se a igreja for muito grande, aí o pastor lê no microfone. Que ninguém é obrigado a ter garganta de megafone, não. Na EBD, nós fazemos isso. Quer dizer, eu faço isso. Eu distingo